História de São Pedro. São Pedro nasceu em Betsaida, um pequeno vilarejo às margens do lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, no norte de Israel. Seu nome de nascimento era Simão. Quando conheceu Jesus, Simão era casado. Os evangelhos mencionam a cura da sogra de Pedro. Ele morava em Cafarnaum, uma cidade importante às margens do lago de Genezaré. Era filho de Jonas e tinha um irmão, André, que o apresentou a Jesus. Ambos se tornaram discípulos de Jesus e mais tarde apóstolos. São Pedro era pescador e possuía um barco em sociedade com seu irmão. Eles trabalhavam no Mar da Galileia, um lago de água doce formado pelo Rio Jordão, na região da Galileia em Israel. O chamado de Jesus a São Pedro. Quando Jesus conheceu Simão, disse a ele uma frase que mudaria sua vida: "Você será pescador de homens." A partir daí, Simão começou a seguir Jesus. Em determinado momento, Simão confessou a Jesus: "Tu és o Messias, o Filho de Deus." Por isso, Jesus disse que, daquele momento em diante, seu nome seria Pedro, Cefas, Kefas em aramaico, palavra que significa pedra. Mais tarde, o significado disso ficou claro. Pedro foi o primeiro papa da igreja, tornando-se a pedra sobre a qual a igreja encontra sua unidade. Negações de São Pedro e perdão de Jesus. Quando Jesus foi preso no Horto das Oliveiras, pediu que seus discípulos fossem liberados. São Pedro foi libertado, mas seguiu Jesus de longe e às escondidas. Jesus foi levado ao palácio de Caifás. Pedro e João entraram no pátio do palácio e aguardaram o desfecho dos acontecimentos. No pátio, alguns reconheceram São Pedro e perguntaram se ele era um dos discípulos de Jesus. Por 3 vezes, Pedro negou que conhecia Jesus e o galo cantou, conforme a profecia de Jesus: "Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes." Pedro chorou amargamente, arrependido. Quando Jesus ressuscitou e apareceu aos discípulos às margens do Mar da Galileia, ele se dirigiu a Pedro e perguntou se Pedro o amava. Jesus fez essa pergunta por 3 vezes. Pedro respondeu que sim, em cada ocasião. Esta foi uma forma de Jesus curar o remorso no coração de Pedro pelas 3 negações que ele havia feito. Jesus o perdoou e em seguida, disse-lhe: "Apacenta as minhas ovelhas." As chaves do céu. Quando Jesus deu a São Pedro a missão de ser líder da igreja, ele disse: "Tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja." Pedro era um homem simples, extrovertido, que falava sem pensar. Acostumado às dificuldades da vida de pescador, após 3 anos seguindo Jesus e recebendo o poder do Espírito Santo em Pentecostes, Pedro se transformou em um grande líder, um apóstolo, que significa enviado. Depois de Pentecostes, São Pedro reunia multidões com suas pregações. Ele possuía o dom da cura, de tal forma que as pessoas desejavam tocar em seu manto, ou passar sob sua sombra para serem curadas e libertadas, conforme relatado no livro dos Atos dos Apóstolos. Pedro também escreveu 2 cartas que estão no Novo Testamento, animando e exortando a igreja nascente. São Pedro, o primeiro Papa. Depois de Pentecostes, Pedro se tornou um evangelizador, percorrendo diversos lugares e difundindo a mensagem de Cristo. Sua autoridade como líder da igreja nascente sempre foi respeitada e confirmada por vários documentos da igreja, nunca sendo questionada. De fato, São Pedro assumiu as chaves da igreja, e seus sucessores, os papas, continuam a exercer a autoridade e a missão que lhe foram conferidas por Jesus Cristo. Devoção e morte de São Pedro. São Pedro, por pregar o evangelho destemidamente, foi preso várias vezes. Uma vez, em Jerusalém, um anjo de Deus o libertou da prisão, passando por vários guardas. Após evangelizar e animar a igreja em diversos lugares, Pedro se dirigiu a Roma, onde liderou a igreja que continuava a crescer, apesar das perseguições. Os romanos, ao descobrir seu paradeiro, prenderam-no e condenaram-no à morte de cruz por ser o líder da igreja de Jesus Cristo. No momento final, São Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, por não se julgar digno de morrer como seu mestre. Seu pedido foi atendido e ele foi martirizado na região onde hoje é o Vaticano. Seus restos mortais estão no altar da Igreja de São Pedro em Roma. A festa de São Pedro é celebrada no dia 29 de junho. Oração a São Pedro. Glorioso São Pedro, creio que vós sois o fundamento da Igreja, o pastor universal de todos os fiéis, o depositário das chaves do céu, o verdadeiro vigário de Jesus Cristo. Eu me glorio de ser vossa ovelha, vosso súdito e filho. Uma graça vos peço com toda a minha alma, guardai-me sempre unido a vós e fazei que, antes de ser arrancado do peito meu coração, eu mantenha o amor e a plena submissão que devo a vós e aos vossos sucessores,
os pontífices romanos. Que eu viva e morra como filho vosso e da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Assim seja. Ó glorioso São Pedro, rogai por nós que recorremos a vós. Amém. No primeiro comentário deste vídeo tem um código de barras, ao qual você pode fixar no seu santo, para que todos saibam a história dele. Um grande abraço do canal História Santa.